resolve a dor de que existe uma insegurança não percebida sobre a sua família, mesmo para você que mora nos Estados Unidos. Você sabia que recentemente lá no Millennium Mall foram presas algumas pessoas armadas assaltando, fazendo assalto à mão armada? Talvez você nem viu isso, porque provavelmente se você é brasileiro e mora na Flórida, você tá assistindo Globo, você tá assistindo televisão brasileira, rede social, e você não vê noticiário local. Bairro Nobre recente aqui teve tiroteio. Existe uma insegurança presente que você não tá enxergando. E sua família tá em risco. Então o risco da sua família é um problema? Quais são os riscos que ele tá correndo? Qual o risco que ele tá exposto? Percebe que ele não entender no manejo de armas, se entra alguém na casa dele, isso é um problema. Ainda que ele tenha arma, ele não dominar isso, ele tá muito mais suscetível a uma violência, isso é um problema. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do bloco Comunicação e Influência do Royal Bcast. Esse podcast tem o objetivo de te capacitar, te dar ferramentas para que você possa monetizar a partir da sua comunicação. O que eu quero dizer com isso? Comunicação é um ativo estratégico para gerar valor para o seu negócio, para atrair cliente, para converter vendas. Então, se você quer desenvolver para ser percebido como referência, como autoridade dentro do seu mercado, nesse canal você vai receber estratégias, ferramentas, passo a passo, exatamente para isso. E hoje não vai ser diferente, eu vou te ensinar, hoje eu vou compartilhar com você o passo a passo, a estrutura de como construir uma apresentação que gera desejo sobre o seu produto e sobre o seu serviço. Então, papel e caneta na mão, porque hoje vai ser prático, hoje vai ser mão na massa. Você vai sair com algo realmente executável para você já começar a botar em prática a partir de hoje. Fechado? Lembrando que esse podcast só acontece graças aos nossos patrocinadores, a Royal Mortgage, que viabiliza o acontecimento desses episódios, que é uma empresa com mais de 20 anos de mercado, realizando o sonho da casa própria, o sonho do investidor que quer investir nos Estados Unidos. Então, se você sonha em ter a sua casa própria, tá pagando aluguel, ou se você quer investir nos Estados Unidos, você que está no Brasil, você não precisa ter um green card para comprar uma casa aqui, você pode investir. Entre em contato com a Royal, que eles vão te ajudar com todo o carinho do mundo nessa jornada de ter o seu imóvel aqui nos Estados Unidos. E o Royal Business Center também, que é esse espaço maravilhoso da onde eu estou transmitindo esse podcast, que é muito mais do que um local de salas de empresas, mas é um ecossistema de negócios de empresas que crescem com sala, com auditório, com, enfim, toda uma estrutura de podcast, com todo um ambiente para você prosperar aqui nos Estados Unidos. Tá certo? Vamos para a prática? Vamos colocar, entender essa roteirização, como é que eu construo uma comunicação voltada a gerar desejo. Antes disso, eu só quero te lembrar daquelas nossas 3 regrinhas. Você que não assistiu o primeiro episódio, não sabe do que eu tô falando, mas você que chegou aqui agora, 3 regrinhas. Primeira regrinha, já chega curtindo esse episódio. Pô, Ricardo, e se eu não gostar? Se você não gostar, você descurte depois, não tem problema, mas um bom comunicador é alguém de atitude, alguém que se expõe, alguém que vai na frente. E por isso, já clica aqui no curtir e já segue aqui o Royal Bcast para você ficar ser notificado de outros episódios que a gente lançar. Fechado? Segunda regrinha para você participar aqui com a gente hoje, toda vez que você ouvir uma frase que você fala, caramba, virou uma chave aqui agora, peguei esse insight, isso aqui pode mudar o meu negócio, isso aqui eu não estava olhando da mesma forma, isso aqui mudou uma percepção minha, escreve aqui nos comentários, me conta o que você achou, o que você sentiu, e se ficou uma dúvida, coloca a sua pergunta aqui também, quem sabe eu não respondo a sua pergunta no próximo episódio. Fechado? E terceira regrinha, toda vez que você ouvir algo, que você lembrar de alguém e falar, poxa, tem um amigo que precisava ouvir isso. Eu tenho aqui aquele empresário que ele não sacou isso e ele precisa desenvolver essa técnica específica. Dá uma pausa aqui nesse episódio, clica na setinha de compartilhar aqui embaixo e manda imediatamente para aquela pessoa, para aquele empresário que precisa desenvolver essa competência da comunicação, da influência. Fechado? Combinado aí a regrinha? Então, vamos para cima, papel e caneta na mão, para a gente entender como é que a gente estrutura hoje uma apresentação, um roteiro. Ricardo, é sempre uma palestra? Sim, pode ser uma palestra. É só uma palestra? Não. Você pode usar muito dessa lógica para um pitch de 1 minuto? Pode. Pode usar também. Ricardo, eu posso usar essa estrutura para uma apresentação de vendas? Pode também. Eu tive uma cliente, a Kiara. A Kiara, ela tem um ecossistema que conecta arquitetos com lojistas de material de construção. Desde sofá, piso, cortina, serviços dos mais diversos possíveis da área da construção. E ela junta esses dois. E quando a Kiara começou, aí eu roteirizei para ela, tem um serviço onde eu roteirizo para a pessoa essa apresentação, que é a mentoria Voz de Líder, que é um trabalho individual que eu faço. E quando eu roteirizei para ela,
A Kiara tinha uma média de vendas aí de 1 a 2 contratos de 24 mil por mês que ela fechava. E na semana seguinte ela pegou isso e falou, Ricardo, eu posso usar essa estrutura da palestra para apresentar para os clientes? Eu falei, pode usar para apresentar sim para o seu cliente. Ela pegou a estrutura da formatação, estrutura essa que eu vou te ensinar hoje aqui no podcast. E na semana seguinte ela apresentou para 4 lojistas. Os 4 fecharam. Ou seja, é uma estrutura que gerou desejo para aquilo que ela faz e a taxa de fechamento dela explodiu. Aquilo que ela demoraria aí talvez 3 meses para fazer, ela fez em 1 semana. Por quê? Porque mudou a narrativa. E quando você começa a entender o jogo de como contar a história do produto, a história do seu serviço, de como ele resolve a necessidade do seu cliente, quando você muda a sua forma de comunicar sobre o que você faz, a venda acontece. O desejo sobre o seu serviço, sobre o seu produto, brota, aparece. Então, qual que é o nosso desafio hoje? É como roteirizar, como contar uma história, como criar uma narrativa, como criar uma apresentação para que não seja uma lista de características do seu produto. Não é isso que vai fazer você vender. Principalmente se você tem um produto de alto valor agregado. Você vende um high ticket, você tem uma consultoria, você tem um serviço personalizado, um tratamento de estética que custa 3, 4, 5, 10 mil dólares. Não é o tanto de ml que você coloca de Botox que você vende. Se você está dando preço de ml de Botox, está vendendo errado. Não é isso que converte, não é essa narrativa. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Vai comparar ml de Botox com ml de Botox. Ah, você cobra R$1.200. Eu não tô com os preços em dólar aqui. Ah, sei lá, cobra $300 aqui no procedimento. O outro cobra 150. Eu vou no 150. Botox é Botox. Não tem, é só característica. Não gera desejo. Aí você vai ser comparado como commodity. Produto por produto, preço por preço. E não sobre o que ele pode gerar. Aí muda a narrativa. Se você souber contar essa história de forma diferente, se você souber apresentar isso roteirizado de uma forma diferente, que é a forma que a gente vai trabalhar hoje, você vai perceber imediatamente o desejo sobre o seu serviço crescendo para quem você conta. Você de repente vai aí em eventos de networking. E aí? Tá gerando negócio? Por que não? Eu tô começando com uma mentorada hoje, no dia que eu gravo esse episódio, hoje à tarde, tô gravando esse episódio aqui num dia de manhã e hoje à tarde começa a jornada de uma nova cliente. E essa cliente me viu num jantar de networking que eu falei por 30 segundos. 30 segundos. Passou um tempo, chegou pra ela a divulgação de um evento presencial que eu faço aqui em Orlando, que é o Poder dos Palcos, que é um evento... Não é um evento, ele é um treinamento, ele é um curso, é uma imersão de um dia onde eu ensino na prática os princípios de texto, voz e linguagem corporal em profundidade. E na hora que ela viu que era meu, ela lembrou imediatamente daqueles 30 segundos. Nossa, eu já vi esse cara falar. Ele realmente sabe fazer esse negócio, eu vou. E ela comprou o ingresso para vir participar desse treinamento presencial em grupo. Desse treinamento presencial, ela evoluiu para um acompanhamento. Falou, Ricardo, legal, entendi, mas você não faz para mim, não? Você não roteiriza para mim? Eu falei, roteirizo. Aí é um trabalho individual, porque no treinamento eu ensino a fazer todo o processo, as técnicas de texto, as técnicas de voz, as técnicas de linguagem corporal. Depois ela evoluiu para o individual. Mas da onde veio isso? Uma fala de 30 segundos. Uma fala de 30 segundos que marcou o coração dessa cliente, que na hora que ela viu que ia acontecer o treinamento presencial, ela falou, eu vou, eu quero, eu preciso disso aí. E ela pagou e veio. Por causa de 30 segundos. 30 segundos. A questão é, você tá sendo lembrado, você vai pro evento network, você faz lá um pitch de minuto, fala com um monte de gente. Você tá sendo lembrado depois? As pessoas estão te procurando para contratar o seu serviço, para comprar o seu produto? O seu serviço de manutenção, o seu serviço de manutenção de piscina, de construção, de cabeleireiro, de depilação, de limpeza de casa, de whatever is o seu produto, é o seu business. De real estate, qualquer que seja o seu produto, você está sendo lembrado? Se a resposta for não, provavelmente você está roteirizando de uma forma que não marca, que não gera desejo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como é que eu roteirizo isso de uma forma para uma apresentação mais... Eu vou te ensinar numa apresentação mais completa, de 30 minutos, mas você pode sim pegar isso e aplicar numa apresentação rápida de 1 minuto, de 30 segundos, como eu fiz nesse jantar de network, que depois fez essa pessoa vir para um evento presencial e depois comprar um trabalho individual de high ticket, de alguns $1.000 aí no processo. Por causa de uma estrutura que funciona
e eu compartilho ela com você agora. Papel e caneta na mão, vamos lá, 5 pilares. Lembrando, a comunicação, ela passa por texto, voz e linguagem corporal. E eu preciso ajustar isso para que seja sobre quem? Se você estava no primeiro episódio, você lembra do que eu estou falando. Comunicação é sempre sobre o outro. Nunca se esqueça disso. É muito mais sobre para quem eu quero falar, com quem eu quero falar, quem é meu cliente ideal, do que sobre qualquer produto, sobre qualquer serviço. É sobre o outro. Uma vez que eu entendo quem é esse outro, eu preciso mapear o primeiro ponto. E o primeiro ponto, ele é o mais importante. Ele, na verdade, ele tá no meio da apresentação. Já eu te explico por quê, qual que é essa sequência. Mas aqui eu quero que você pense nesse ponto primeiro. Em tese, dos 5 pilares, ele é o terceiro, mas em termos de construção. Mas você precisa pensar neste terceiro antes de tudo. Então a gente vai começar por ele. Fechado? E qual que é esse pilar? Esse pilar é o pilar problema. Em outras palavras, qual problema você resolve? E é tão interessante porque eu fiz essa pergunta no Poder dos Palcos agora em julho, e agora em agosto, dia 27 de agosto, a gente vai ter outra edição do Poder dos Palcos. E se você está assistindo isso bem depois, entra lá no @RicardoHessel no Instagram e você vai conseguir ver a agenda se tem uma próxima edição programada e quando ela vai ser, você pode participar. Mas quando eu cheguei para esse grupo que estava participando do Poder dos Palcos, que é esse treinamento presencial, eu perguntei, legal, qual problema você resolve? E as respostas vieram, eu ajudo a fazer uma melhor gestão financeira. Uma boa gestão financeira é um problema? Não, isso é uma solução. Eu construo a casa da pessoa, a casa dos sonhos. Isso é um problema, construir a casa dos sonhos? Eu não tenho problema nenhum em construir a casa dos meus sonhos. Na verdade, eu fico super feliz em construir uma casa dos sonhos. Não é um problema. Você sabe dar nome pro seu problema? Para qual problema você resolve? Ou você tá falando a solução que você entrega? Se você não tem clareza de qual problema você resolve, você não vai saber gerar desejo. E esse é o maior pulo do gato. Qual problema você resolve? Sabe, escreve aqui nos comentários desse vídeo. Faz esse exercício. Eu resolvo este problema. Problema não é a solução que você entrega. Problema é o que você resolve, é o que tá doendo. É o que tá doendo. Vou dar um exemplo do pessoal que eu tô conversando. Eles ensinam, que eu tô treinando, eles ensinam técnicas de segurança e manejo de arma. Ensinam você a atirar, ensinam a você ter consciência situacional, pra você estar sempre protegido. Isso pra quem é um empresário, importantíssimo. Se você quer proteger a sua família, cara, você tem que entender disso, tem que entender desse jogo. Pra quem tá jogando jogo de alto nível, isso é importantíssimo. Só que aprender a montar, desmontar uma arma, saber atirar, saber regras de segurança pra você atirar. Tudo isso não é o problema que ele resolve, isso é o que ele entrega. Você trazer segurança pra sua família não é um problema, isso é uma solução. Então qual que é o problema? Qual que é a dor que eles resolvem? Eles resolvem a dor de que existe uma insegurança não percebida sobre a sua família, mesmo pra você que mora nos Estados Unidos. Você sabia que recentemente lá no Millennium Mall foram presas algumas pessoas armadas assaltando, fazendo assalto à mão armada? Aqui no Millennium. Talvez você nem viu isso, porque provavelmente se você é brasileiro e mora na Flórida, você tá assistindo Globo, você tá assistindo televisão brasileira, rede social, e você não vê noticiário local. Não tô falando que você tem que assistir, mas tem coisas acontecendo que você não tá vendo. Bairro Nobre recente aqui teve tiroteio, você tá consciente disso? Existe uma insegurança presente que você não tá enxergando. E sua família tá em risco. Então o risco da sua família é um problema. Pensa agora no empresário de grande porte, que já tem um faturamento alto, que vai e volta para o Brasil sempre, que vai e volta para outros países, seja da América Latina, seja Ásia, etc. Quais são os riscos que ele está correndo? Isso é um problema. Qual a exposição que ele gera de ser um empresário bem-sucedido? Ele chega no Brasil, ele usa um carro blindado, legal, ele contrata segurança, o que mais? São soluções. Qual o risco que ele está exposto? Percebe que esse risco da família dele é um problema? Percebe que ele não entender no manejo de armas, se entra alguém na casa dele, isso é um problema, ainda que ele tenha arma. Ele não dominar isso, ele está muito mais suscetível a uma violência, isso é um problema. São problemas. E aí quando eu entendo e mapeio e falo sobre este problema, se você agora está me assistindo e é um empresário que já tem um resultado relevante, falou, caramba, teve problema nisso no Millennium, eu tô sempre lá.
Pra quem não é daqui da Flórida, é um mall aqui na Flórida, é um shopping aqui na Flórida, que tem lojas de alto padrão. Então, alta sociedade frequenta lá pra comprar Rolex, Louis Vuitton, enfim, Prada, grandes lojas, grandes marcas estão lá. Lá. O pessoal, a mão armada pra fazer assalto. Opa, é um problema. Preciso solucionar. Então percebe, é sobre o problema que você resolve. Qual o problema que você resolve? Quando eu falo que eu vendo um seguro de vida, cara, seguro de vida é a solução. Qual que é a dor? Qual que é o problema por trás? É a minha família desamparada. É eu ser o único provedor da casa e se acontecer alguma coisa comigo, minha família vai passar dificuldade financeira. Se eu não estiver preparado, se eu não tenho um seguro de vida. Tô dando um exemplo de um outro mercado que eu já treinei algumas pessoas da área de seguro de vida. Como é que eu crio uma narrativa em cima desse problema? Não é sobre ter o seguro de vida, não é você receber $1 milhão se acontecer alguma coisa com você. Não é você ter um seguro com um benefício em vida XPTO. Não, é o problema que ele resolve. O problema é que se eu sou um pai que tenho família como prioridade, eu não posso não ter um seguro de vida, porque naturalmente, se eu não gero uma proteção para minha família se acontecer alguma coisa comigo, a minha família não é minha prioridade. Agora, você aí que de repente é um corretor dessa área de seguro de vida. Se você perguntar num evento, quem aqui a família é prioridade? 100% levanta a mão. Se não, 90% das pessoas vão levantar a mão. Família é uma prioridade para mim. É mesmo? Se você morrer hoje, como é que sua família fica? Vai passar necessidade financeira? Faculdade do seu filho tá garantida? Pô, com $100 por mês você faz uma apólice de $1 milhão, cara. $100. Você faz uma de $1 milhão. É prioridade pra você ou não é? Ou você vai deixar seu filho passando necessidade se você morrer? Não gosto de pensar em morte. Tá, mas, cara, seja responsável. Agora eu achei um problema, agora eu achei uma dor. Percebe que a lógica é no problema, não é na solução? Isso que você precisa construir dentro do seu negócio. Qual problema você resolve? É no mapeamento do problema. É no mapeamento do problema que está o dinheiro. É o mapeamento do problema que, se aquilo estiver doendo no seu público-alvo, na hora que você falar, ele... cara... Você resolve isso, cara? Resolvo. Pelo amor de Deus, vamos tomar um café, me explica. Quanto custa esse trem? Onde é que eu assino? Aqui eu gero o desejo. O desejo está em cima do comunicar o problema que você resolve e não a solução que você entrega. Você só fala da solução que você entrega depois que você definiu o problema que você resolve. Ricardo, mas eu tenho a turma do desejo, do sonho. Beleza. Eu quero fazer uma viagem de férias. Legal, maravilhoso. É desejo? É. Você vai comunicar desejo? Vai. Maravilhoso. Mas mesmo dentro desse cenário, eu preciso saber o que vai me levar a comprar o pacote de viagens com a agência A ou com a agência B. Essa decisão não está em cima do desejo, está em cima da dor. Essa aqui, ela tem um serviço de concierge assim, assim, assado, 24/7, que não sei o que tarará, que entra em contato, que resolve, que... aqui eu não vou ter dor de cabeça nenhuma, não preciso me preocupar em nada. Ela resolve um problema. Pensando de novo no cara high ticket, qual o ativo mais valioso do empresário de alto padrão? Tempo. Ele paga caro para resolver rápido, ele paga caro para não ter problema. Aí você quer focar em desconto. Não. Você vai focar em economia de tempo, porque gastar tempo é um problema para esse empresário. Quanto que vale a hora dele? Então, se você economiza tempo para rico, isso vale muito. Então, quando você traz uma solução que vai economizar tempo, qual que é o seu problema? Cara, eu desperdiço tempo demais fazendo isso. Se eu te liberar aqui 8 horas por semana, quanto que vale sua hora hoje? Minha hora hoje vale $5 mil. Pô, se eu te economizar 8 horas, ou seja, 5 vezes 8, $40 mil por semana, você topa me pagar 5? Agora. Entendi qual que é o problema. Entendi o que dói. Então, o primeiro passo é mapear qual que é o problema. E em cima disso que a gente vai construir uma narrativa. E essa narrativa vai passar por algumas etapas, ok? Então, primeiro, definiu o problema, escreveu o problema, entendeu aonde dói, separou o que é problema do que é solução que você entrega. Não estou perguntando o que você entrega, estou perguntando o que está doendo no seu cliente, qual que é a dor que ele está disposto a pagar para resolver. E pega essa lógica, tá? O seu cliente vai estar disposto a comprar o seu serviço no momento que ele entender que é mais caro continuar com aquele problema
do que pagar o valor do seu serviço. Se o seu serviço é $5.000 e não resolver esse problema custa 10, óbvio que eu vou comprar esse serviço. Só que a partir do momento que você não consegue dar clareza em quanto custa não resolver aquele problema, se é que você tem um problema definido, ele não vai ter clareza do porquê que ele deveria pagar por aquele serviço que você oferece. Entendeu a lógica? Então a pergunta é, qual problema você resolve? Mapeei. Quanto custa não resolver este problema? Quanto que custa um marketing eficiente? Quanto que custa fazer tráfego pago e não trazer lead? Cara, você gasta quanto por tráfego com tráfego no mês? Eu gasto $5.000 de tráfego por mês. Tá trazendo resultado? Não. Então tá te custando $5.000, tá jogando lixo todo mês. Temos um custo. No ano, 5 vezes 12, $60.000 no ano. Caramba, começou a doer pra caramba agora esse negócio. E se eu te trouxer uma solução que eu te garanto que vai te trazer resultado, senão você não me paga? Como assim? Já era. Na hora que ele puxou esse como assim, irmão, você já vendeu. Você vendeu na dor. Você vendeu no problema. Então, eu preciso identificar qual o problema que eu resolvo. Depois eu preciso identificar quanto custa não resolver este problema. Quando eu consigo comunicar quanto custa não resolver este problema, eu gerei desejo. Porque sai mais barato te contratar do que não resolver o problema. Então, na hora que você vai fazer lá o seu pitch de 1 minuto, você vai falar sobre o quê? Sobre este problema. Aí sim você pode trazer, inclusive, como você resolve este problema. Mesmo no seu pitch de 1 minuto. Mas ele é construído em torno do problema que você resolve. Ainda que seja falando o que você entrega. Porque, lógico, você não vai simplesmente chegar lá e falar, eu vendo curso de tiro. Beleza. O curso de tiro resolve um problema. Eu vendo treinamento de oratória. Eu sou professor de oratória. Eu vendo mentoria e curso de oratória. Não, cara, eu não vendo oratória. Qual que é a dor que o cara que me contrata quer resolver? Ele quer atrair cliente qualificado para ele vender mais e vender mais caro. É isso que ele quer. Então, o que eu faço? Eu preparo o empresário para falar em público com foco em gerar desejo sobre o produto ou sobre o serviço dele. Acabou. Como é que é? Você me ensina a falar em público para gerar cliente? Eu falei, não é oratória para falar bonitinho? Não. Não quero saber se tá falando bonitinho ou não. Não quero saber se tá trazendo cliente para você ou não. Pô, isso aí, como é que é, cara? Me explica melhor. Você tá vendendo tanto que você gostaria? Não. Preço que você vende, porque você entrega, você acha que tá caro ou tá barato? Cara, acho que tá barato, valeria muito mais. Mas por que você não vende mais caro? Não sei, não consigo chegar no cliente que pagaria mais caro. O problema tá na narrativa. Eu crio essa narrativa pra você vender mais caro. Cara, é batata. O cara quer sentar, conversar, ele quer saber mais. Por quê? Porque vai dar ROI. No final das contas, ele vai botar dinheiro no bolso. Então você precisa mapear com clareza dentro da sua estrutura qual problema você resolve, quanto custa não resolver esse problema. E terceiro, aí vem o seu produto. Como é que você resolve isso? E depois vai entrar o quanto custa resolver isso. Que é uma fatia do custo daquele problema. Na hora que o resolver o problema custa menos do que não resolver, ele vai contratar. Ele vai comprar o seu serviço. Por quê? Porque é uma decisão racional. Pô, tá me custando 10. Eu vou gastar 2, 3 para resolver? Pô, é matemática. Custa 10. Tô pagando 3, eu tô lucrando 7. Só que se você não conseguir levar essa conta para dentro do seu cliente, da cabeça do seu cliente, você não vai vender. Essa comunicação precisa estar ajustado para essa dor. Pô, Ricardo, mas meu problema não tem uma dor clara. Sempre tem um jeito de achar uma dor dentro do seu problema, daquilo que você entrega. Ricardo, eu vendo construção aqui, né? Flórida, Estados Unidos, muito construção civil. Tem um monte de construtor, legal. E quantos estão dando golpe? E quantos não entregam no prazo? E quantos furam o orçamento? Tudo isso dói. E quantos prometem e não entregam? Tudo isso dói. Então, como é que eu crio uma narrativa para mostrar, por exemplo, que uma obra em média... Agora eu estou inventando dados, tá? Que uma obra em média gasta... Vamos supor, você mesmo vai construir, né? Você não está com uma construtora que você chega com preço fechado. Vamos supor que seja esse seu cenário no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, onde você estiver. Em média, um serviço que você vai fazer aqui, ele fura o orçamento em 20%. Então é um serviço de $20 mil? Pô, é $4 mil a mais. Agora, e se eu te entrego um serviço que eu te garanto que não fura prazo e não fura orçamento? Quanto que isso vale para você? Pelo menos $4 mil.
Entendeu a matemática? Ou seja, aí nessa hora ele vai fazer comparativo de preço com o seu concorrente. Mas tem uma margem de $4.000 embutida aí, que se você tiver $4.000 mais caro que o seu cliente, talvez ele prefira fechar com você ainda assim. Porque não é o preço, é o ROI. É o retorno que você gera da tranquilidade, do fazer no prazo. Porque quanto que custa furar o prazo? Às vezes fura a festa de aniversário que ele planejava fazer nessa churrasqueira que está sendo construída e que não vai estar pronta essa área de churrasqueira. Aí dá preço nessa festa de aniversário. Aí fica intangível. Caramba, eu nem pensava. Minha mulher me mata se esse negócio não estiver pronto até a festa do meu aniversário. Pô, Então cuidado, cara. Você não pode fazer com alguém que não tem esse nível de compromisso e entregar no prazo. E olha aqui, ó. A galera que eu já atendi pode ligar pra qualquer um deles. Pergunta se eu furei um dia. Então, eu vou te fazer uma coisa justa dentro da sua expectativa. Porque, gente, pega isso aqui. Caro ou barato é relativo. Depende do ROI. E aí eu bato muito nessa tecla. Produto certo pra pessoa certa, preço certo pra carteira certa. Voltando pro mercado high ticket, $1.000, $2.000, $3.000 a mais não muda nada na vida do cara. Deste cara que é high ticket. Mas atrasar um dia muda coisa pra caramba e vale talvez algumas dezenas de milhares de dólares. Um atraso de 1, 2, 3 dias. Percepção de valor. Aí você vai só com uma cabeça. Não, é $1.000 a mais, $1.000 a menos. Cara, não é sobre $1.000 a mais, é $1.000 a menos. É sobre o atraso de um dia, é sobre a insatisfação, é sobre o cara que a mulher ficou pau da vida porque não entregou na qualidade que ela queria. Tem vários outros fatores que custam muito pra esse cara, custa a paz dele. E aí, bota preço nisso agora. Percebe que muda a percepção de valor? Então, se você não entende desta narrativa, desta construção, você vai continuar não vendendo. Você vai continuar sendo comparado em nível de característica, nível de feature. Aí é só mais uma obra. Aí é só mais um produto. Aí é só mais uma depilação. Aí é só mais uma harmonização facial. É só mais uma. Eu ouvi de um pessoal da área de estética uma vez que eu achei maravilhoso a definição que eles fizeram, que eles deram o nome do programa de máquina do tempo. Olha que incrível isso. Tá se sentindo envelhecido? Tá. Quem quer chegar no espelho todo dia e se sentir mais feio? Ninguém quer. Quem não gostaria de voltar 5 anos em termos de rejuvenescimento? 10 anos, se olhar no espelho e se sentir mais jovem? Quanto que abala a sua autoestima ver que as rugas estão pegando, que você tá ficando mais feio, que você já começa a olhar no espelho e já começa a não gostar. O peso disso. Quanto que incomoda isso. Aí na hora de vender, você vai vender ml de Botox? Não, você vai vender o quê? Uma máquina do tempo. Você quer voltar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Quanto que você quer voltar? 1 ano é R$10.000. 2 anos é 20. Não é mais sobre ml de Botox. É sobre entender o incômodo do envelhecimento, tanto que incomoda, quanto que é a dor, quanto que é a autoestima que está sendo abalada. Você quer recuperar essa autoestima? Você quer voltar a se olhar no espelho e se sentir bonita, se sentir bem, se sentir segura, se sentir autoconfiante? Quanto que você perde de oportunidade de negócio por estar com a autoconfiança abalada? Percebe? Isso é dor. Isso é problema. Quando eu entendo esse jogo e ofereço uma máquina do tempo e não um ml de Botox, não é mais sobre preço. Senão você vai comparar preço de Botox por preço de Botox. Mas eu entendi a dor. Não, eu vou te fazer uma máquina do tempo. Você quer voltar quantos anos no tempo? Cada ano voltado custa X mil. Percebe que é outra narrativa? É outra forma de apresentar um produto. O produto está resolvendo um problema específico. Que está envolvido com autoestima, com performance, com como você se olha no espelho, com o desgaste da idade que vai te deixando para baixo, vai te tirando energia. É outro problema que você está resolvendo. Não é, não, eu te aplico um Botox que paralisa. O que você faz? Não, eu faço paralisar os músculos faciais aqui para não enrugar. Pô, cara, não é isso. O problema não é paralisar o músculo facial. Isso é meio para gerar um resultado. E às vezes você está vendendo meio, não é o meio que vende. Pegou essa lógica? Eu vou falar mais sobre estrutura mais pra frente, em outros episódios, de palestra como um todo. Mas eu quero que nesse episódio você entenda essa parte da estrutura da narrativa. Você precisa construir, ter clareza de qual problema você resolve. Quanto que custa não resolver este problema. Depois, o que precisa ser feito para resolver este problema. E qual que é a fatia, aí vem a precificação, que você pega para resolver esse problema. Na hora que ele entender que custa menos te contratar do que continuar com o problema, dá negócio. Então a sua comunicação de hoje em diante é com clareza em cima do problema que você vai resolver. Combinado?
Ajusta essa estrutura de narrativa pro pitch de 1 minuto que você vai fazer na sua próxima reunião, focada no problema que você resolve, não na característica do produto que você entrega, que você vai perceber na hora a mudança de expressão nas pessoas. A criação do desejo. Falei isso no episódio passado e vou repetir nesse episódio para você que não assistiu, que é o caso da doutora Ana Paula, que ela trabalha com medicina do estilo de vida. Medicina do estilo de vida não vende. O que ela faz na prática? Ela recupera a energia e a vitalidade de mulheres de 40 ou mais anos para elas terem energia de quando elas tinham 30. Pô, a falta de energia é uma dor. A sensação de cansaço no final do dia é uma dor. Você tá entendendo? É outro problema que você resolve. Na hora que ela foi e começou a falar isso, que ela recupera a energia, recupera a vitalidade dessas mulheres com mais de 40 anos. Isso tem a ver com perimenopausa, etc. Mas lembra, isso aí é meio, isso aí é contexto. Ela recupera essa energia de quando ela tinha 30 anos. Na hora que ela falou isso, os olhinhos brilharam na hora. Nossa, doutora, eu tô exausta. Eu chego no final do dia morta. Eu não consigo fazer metade do que eu fazia. Com metade do que eu fazia, eu tô morta, eu tô cansada. Tem jeito. Isso é natural da perimenopausa, mas a gente só começa a se preocupar depois que entra na menopausa. Tem estratégia. Pronto, gerou desejo. Por quê? Porque bateu em cima de um problema. Qual é o problema? Tá exausta, tá cansada, tá sem energia, tá sem disposição com o marido. Entra vários fatores, aí isso gera problema na família, gera problema no casamento, energia pra acompanhar o filho adolescente que tá começando a trabalhar e ela não tem gás. Tem jeito, tem solução. Quando eu bato nessa dor, nesse problema, o desejo vai lá pra cima. Entendeu como é que muda a percepção quando eu faço esse tipo de ajuste? Então, qual é a dor que você resolve? Qual é o problema que você resolve dentro do seu negócio e não qual produto você entrega? Ajusta essa narrativa, ajusta essa percepção, que na hora que você começar a comunicar dentro dessa estrutura de problema a ser resolvido e de custo do problema não resolvido, você vai ver que a percepção de valor daquilo que você de fato entrega vai disparar e você vai fechar negócio com muito mais facilidade. Tudo passa sobre a sua comunicação. E a sua comunicação não é sobre você, não é sobre o seu produto. A comunicação é sempre sobre o outro. Pega essa estratégia, pega essa visão, coloque em prática, depois me conta qual foi o resultado que você teve, que eu tenho certeza que ele vai mudar e vai mudar para melhor. Te vejo no nosso próximo episódio aqui na Royal Bcash, falando sobre comunicação e influência. Eu sou o Ricardo Restel e se você quer aprender mais sobre posicionamento, sobre comunicação e sobre vendas através do palco, através da comunicação dos palcos da vida, me segue lá, @RicardoRestel, que você certamente vai aprender muitas estratégias para se posicionar com assertividade e ser percebido com muito mais valor, muito mais autoridade de mercado. Até! Legal, show de bola. Tá no ar. Volta. Tá no ar o nosso segundo episódio do bloco Comunicação e Influência do Royal Bcash e nesse episódio eu vou te passar o passo a passo, a estrutura de como se comunicar para gerar desejo sobre o seu produto e sobre o seu serviço. Tá chateado que seu concorrente tá vendendo e você não tem estrutura para isso, tem método. Na hora que você entender esse jogo, você vai ser percebido com muito mais autoridade e vai vender muito mais por meio dessa comunicação e desse posicionamento. Então corre lá no YouTube, assiste esse episódio que eu tenho certeza que seu jogo vai mudar. Bora!